Em Espanha, como aqui, eu já levo aqui um mês, pouco mais, e as notícias não falam de outra coisa senão do Covid-19. Já houve quem dissesse que se queremos ter paz, estar tranquilos, o melhor é não dar atenção, apagar as televisões e não dar atenção às notícias, porque destabilizam muito, não é? E aí em Espanha é incrível, sejam na televisão, nos jornais, no papel ou na internet, é logo o Covid, é tudo que se ouve falar. Mas havia uma outra notícia em Espanha que conseguia ir rivalizando com o Covid. Conseguiu portanto, estar também nas primeiras páginas dos jornais, no tempo nobre de Antena, que foi todo o escândalo com o rei emérito de Espanha, o Juan Carlos. Portanto, este chefe de Estado, dos chefes de Estado mais populares, um índice de popularidade tremendo diante dos espanhóis, amado pela sociedade espanhola, que durante 40 anos esteve à frente da nação, desse reinado, e que transmitia algo pelo qual os espanhóis tinham quase num altar. Ao fim e ao cabo veio-se a saber e veio à luz, e isto também, as Escrituras também nos ensinam isso, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Veio-se a saber que, afinal, toda esta imagem que ele transmitia, procurou mostrar à sociedade espanhola durante todos esses anos, não era coerente com a vida íntima, que afinal havia muitos interesses, muitas paixões por detrás, e que ele se usou da sua posição para alimentar toda essa situação. E isto tornou-se um escândalo porque custou aos espanhóis, e não aceitavam, haver toda esta incoerência, né, entre o que mostrou durante tanto tempo e aquilo que ele vivia portas adentro, como se costuma, pelo menos em espanhol se diz portas adentro, na sua intimidade. Não é? E, afinal e ao cabo, isto também é uma chamada de atenção a nós como crentes, porque a vida cristã também pede isso, uma coerência, não é? Entre aquilo que dizemos crer e o que vivemos, o nosso comportamento. Não é? Porque a vida cristã, segundo o plano que Deus tem traçado, é uma vida que tem crenças, né, convicções, mas que também pede ações, né, atitudes. Portanto, não pode ser, a vida cristã não pode ser uma vida superficial, leviana. Não basta dizer Senhor, Senhor, ou como vimos tantas vezes, eu sou crente, e pronto, eu sou crente. Como se isso fosse um talismã ou algo mágico. Não. A fé, a obediência tem que acompanhar a conversão de vida. E o nosso comportamento deve corresponder à nossa fé. Não é? Pois são as nossas ações que demonstram a autenticidade das nossas convicções, da nossa fé. Assim, vamos ler este texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Portanto, um texto, é uma parábola do Senhor Jesus, uma parábola que nós muito bem conhecemos, até as criancinhas na escola dominical ouvem tantas vezes desta história, os dois alicerces, as duas casas. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a começar no versículo 24, palavras do Senhor Jesus, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ora, e este texto, esta parábola do Senhor Jesus, começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E o Senhor está-se a referir, com estas minhas palavras, está-se a referir a tudo o que acabou de discursar antes, e que nós conhecemos como sendo o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e que acaba com esta história, com esta parábola. Portanto, verdades que o Senhor diz que, portanto, é um discurso muito importante, e o Senhor finaliza dizendo: todos aqueles que cumprem estas palavras que Ele acabou de referir, estas verdades que Ele acabou de referir, são como uma casa, serão como uma casa fundada sobre a rocha, em que pode vir o que vier, venha a chuva, os ventos, sejam rios contra aquela casa, ela vai permanecer e não será abalada, porque está fundada sobre a rocha, sobre estas verdades. E a rocha aqui não é tanto aquilo que queremos ou que declaramos querer, mas é o que é que fazemos com isso? O que é que fazemos com aquilo que declaramos querer? Porque depois há o outro que também ouve o mesmo. Ele tem acesso às mesmas verdades, mas não atua em conformidade com aquilo que ouviu da parte do Senhor Jesus. E passa pelo mesmo tipo de provas, sofre o mesmo tipo de aflições. E este não resiste, a casa cai. E, portanto, vejam, estes dois construtores, há muitas semelhanças entre eles. Vejam, os dois escutam do Senhor Jesus, ouvem a palavra. E os dois passam pelo mesmo tipo de tempestade, as mesmas provas. Os dois também têm as mesmas oportunidades, pois os dois constroem uma casa. E essa casa, aparentemente, é muito parecida. É muito parecida, pois os fundamentos não se veem. Os fundamentos, portanto, são os frutos que os revelam. É o resultado, o suportar a situação é que vai revelar os fundamentos dessa casa. Assim que, portanto, aquilo que o Senhor está a querer nos dizer e está a centrar a sua atenção é sobre naquilo que se fez e não se fez. Ora, um deles tomou em consideração aquilo que ouviu da parte do Senhor. Foi considerado. Portanto, e a obediência tornou-se um fundamento, um alicerce sólido para a sua casa, para a sua vida. Já o outro, e aqui portanto, não vamos pensar que as crenças eram diferentes. Seguramente a crença dos dois era a mesma. Só que talvez aqui o Senhor chama de insensato, talvez tivesse mais uma crença religiosa, uma fé intelectual, porque esta crença não o levou a atuar como devia. Portanto, ele fez menos do que aquilo que sabia que devia de fazer. E não pôs fundamentos. Construiu assim, levianamente, na areia. Portanto, ele foi descuidado. Ora, e o Senhor não diz que ele era um incrédulo. A gente, ao ler o texto, não dá noção nenhuma de que se fosse um incrédulo ou um ímpio. Nada disso. Era um crente também, mas foi descuidado. Não tomou em consideração aquilo que o Senhor lhe disse e, portanto, não fez totalmente de acordo com as diretrizes do Senhor. Ora,
Vejam, o Sermão do Monte, portanto, como eu disse, este discurso tremendo da parte do Senhor Jesus e que engloba toda a essência de todo o seu ensino. Portanto, e o Senhor, ele com este ensino, ele não vem, como disse, não vem a abolir a lei de Moisés, não, porque ele mesmo disse que veio para a cumprir. Portanto, mas mostra um grande contraste com a lei. Pois a lei de Moisés era uma série afinal ao cabo, era uma série de regras religiosas, civis também, e até sociais. Mudei aqui, já tenho os meus apontamentos aqui. Torcidos. Ok. Então, como eu estava a dizer, todas este conjunto de regras tinham que ser observadas, cumpridas pelo povo, de uma maneira observável. Por exemplo, como o caso de lavar as mãos antes de comer. Era uma imposição da lei. Também o guardar o sábado, que ao sábado não se podia fazer nada. Era uma imposição da lei. Uma ordenança que todos tinham que obedecer. E assim havia uma série grande de regras, de imposições e também de coisas que se deviam de fazer e de coisas que não se podiam fazer. Portanto, era uma lei voltada para o exterior, para o formalismo. Coisas também que se podiam fazer ainda que o coração não estivesse disposto. Ainda que não houvesse disposição do coração para cumprir com essas regras, era possível fazê-lo. Ora, a Bíblia também nos diz que ninguém cumpriu a lei, que em algum ponto ela foi quebrantada. Mas a verdade é que, na sua forma legalista, a lei podia-se cumprir. Era possível cumprir com a lei. E por isso havia os fariseus. Os fariseus eram especialistas no cumprimento da lei. Levavam o cumprimento da lei à regra. Tintim por tintim. Eles não falhavam. Mas também o Senhor Jesus os compara com sepulcros. Sepulcros caiados de branco. Muito bonitos por fora, parecendo que tudo estava impecável, mas o problema estava dentro do sepulcro. Dentro do sepulcro estavam cheios de ossos mortos, ossos, podridão, mau cheiro. Portanto, o que o Senhor dá a entender com isto é que, ainda que por fora tudo pareça muito bonito, isso não altera o que está dentro. Não altera o que está dentro. Por isso o Senhor, com este discurso do Sermão do Monte, Ele coloca a sua atenção no que passa no nosso interior, nos motivos do nosso coração, no estado do coração. Porque podemos fazer, exteriormente, podemos fazer tudo o que está bem, ou tudo o que é correto, cumprir com as nossas obrigações. Nós, como crentes, os crentes não faltarem aos cultos, serem assíduos, os crentes orarem, lerem a Bíblia. Sim, podemos fazer isso, não é? Mas isso não revela que o coração esteja bem. É verdade que se o fazemos com o coração bem diante do Senhor, é fácil e há grande ganho para nós, um grande prazer para a nossa alma. Mas fazê-lo só por fazê-lo, isso não declara que o coração da pessoa que realiza essas práticas esteja bem diante do Senhor. E a verdade é que o coração, só cada um conhece o seu próprio coração. E também Deus. É Deus que conhece o nosso interior. Mas o Senhor também, para aqueles que permanecem, que se adentram no conhecimento da sua palavra, o Senhor também lhes permite que eles conheçam o seu coração.
Pois a palavra do Senhor vai expondo o coração de cada um, à medida que cada um vai conhecendo a palavra. E eu creio que nós já passamos por essa situação, que à medida que vamos conhecendo aquilo que o Senhor vai declarando, sabemos que há coisas sempre a mudar na nossa vida, não é? Creio que todos nós já passamos por isso. Por isso o salmista mesmo dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, não é? Por isso, porque o Senhor, à medida que se vai revelando, Ele nos vai mostrando verdadeiramente quem somos no nosso interior, aquilo que verdadeiramente somos na nossa essência. Portanto, o Sermão do Monte foi dirigido aos discípulos, verdade? Mas não só àquele grupinho que estava lá sentado no monte, mas também a nós hoje, no presente. Pois Lucas, quando trata desta parábola, ele transcreve assim as palavras do Senhor Jesus: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer que venha a mim. Portanto, todo aquele que vai ao Senhor Jesus, todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como Mestre, portanto, estas palavras são para Ele, são para nós, Portanto, e antes de podermos atuar em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus declara, de fazer conforme as suas palavras, temos que ir a Ele. Por isso, qualquer que venha a mim, antes, primeiro que tudo, ir a Ele, ouvir a sua palavra, conhecê-la e depois pô-la por obra. E portanto, este é para um grupo específico de pessoas, porque nem todos querem ir ao Senhor Jesus para ouvir aquilo que Ele tem para dizer, para serem ensinados, orientados por Ele. É muito bonito ter o Senhor Jesus porque é uma figura muito carismática, com uma personalidade muito atraente, motivadora no seu ensino. Mas o que o Senhor Jesus nos pede é que vamos a Ele para conhecer aquilo que Ele tem para dizer, para ensinar e para o aplicar na nossa vida diária. Portanto, o Senhor, na sua palavra, com todo este discurso, este ensino do sermão, Ele coloca a sua atenção no estado do coração de cada um, naquelas coisas que devemos fazer e que sabemos que devemos de fazer, mas que só as podemos fazer se o coração for um coração correto, apropriado, não é? Pela graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Pois de outra maneira será impossível, não é? Porque o Senhor começa logo, o capítulo 5 começa logo com as bem-aventuranças, não é? Com as bem-aventuranças, diz logo: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem e admitem que têm uma necessidade espiritual e que só o Senhor os poderá ajudar. E isto é uma atitude do coração. É uma atitude do coração. Depois diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Portanto, atitudes diante do pecado e diante dos outros, mas que são atitudes de coração. Ser o quebrantamento, a humildade. Como diz o apóstolo, frutos do Espírito. Portanto, são atitudes do coração. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. E isto não se pode praticar assim por assim. Porque é uma atitude do coração, que está no coração, acontece no coração, pela fé. Portanto, todas esta lista de bem-aventuranças é também uma boa maneira de reflexionarmos e de vermos de onde estamos nós. De onde estamos nós. Se somos também um destes, se somos misericordiosos, se somos de limpo coração, né? Porque tudo tem a ver com o coração. Todo o discurso do Senhor tem a ver com o coração. Por isso Ele depois vai mais adiante e já nos fala do adultério no coração. Fala fala do homicídio no coração. Depois fala do adultério no coração. Depois fala-nos daquela entrega do coração. Quando Ele nos fala da segunda milha, uma disponibilidade, uma entrega total do coração. E, portanto, o formalismo aqui não chega.
Não chega, o formalismo não chega. Portanto, todas estas características que o Senhor apresenta acontecem no coração. Acontecem no coração. E não tem nada a ver, ou quase nada a ver com o desempenho de cada um. Com a maneira como cada um realiza ou pratica diante dos outros. Pois o Senhor vai mais adiante, no capítulo 6, e fala-nos não tanto daquilo que fazemos, mas porquê que fazemos as coisas. Qual é a razão? Qual é a razão? Diz-nos logo no versículo 1 do capítulo 6, diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. E depois, logo no 5 diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Como os hipócritas. E hipócritas é uma palavra que consideramos muito forte, não é? E sempre ela não tem nada a ver connosco, não é? Mas a verdade é que o Senhor chamou a atenção aos discípulos para isto mesmo. O Senhor, em Lucas 12:1, diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, que é a aparência, o fingimento, a simulação. Simular coisas, afinal, uma vida que na verdade não é uma realidade, não se vive. Túmulos caiados de branco, mas que o interior contraria tudo o que se tenta mostrar. Assim que o Senhor diz que são aqueles que praticam de acordo, que atuam de acordo com as suas diretrizes, com a sua palavra, e que conformam as motivações do seu coração a essa palavra, que são esses os que edificam sobre a rocha. Esses. E a verdade, nós na Bíblia não é fácil encontrar a palavra motivo, mas encontramos muitos sinónimos. Nesta que eu uso, na revista e corrigida da Ferreira de Almeida, diz-nos logo no livro de Provérbios 16:2, diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou noutras versões diz: julga as intenções. Portanto, o Senhor conhece os motivos do coração. Não é? Portanto, Paulo também, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 4:5, diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, dos corações. Portanto, Ele revelará as intenções que estão no coração de cada um. Ora, assim, portanto, o que é que nos leva a um determinado comportamento? Paulo, falando dele mesmo, aos Coríntios, ele dizia, no capítulo 15, versículo 32 da primeira epístola, diz: se como homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Ou seja, ele dizia, se os meus motivos para fazer o que fiz, se os meus motivos não eram os corretos, para que é que eu estive a fazer do que é que isso me valeu? Que ganhei eu com isso? Para que é que eu estive a lutar contra as feras, a sofrer o que sofri? Portanto, o que está claro é que, o que nos fica claro é que aquilo que podemos fazer ou não fazer sempre irá depender do estado do nosso coração. Sempre irá depender do nosso coração. Não de formas exteriores, de práticas rituais, mas do coração, do nosso interior. Portanto, e podemos realmente, qualquer um de nós pode cair neste erro de fazer as coisas sem a motivação correta. Sem a motivação correta. Mesmo nós, mesmo aqueles que estamos a tempo integral
a tempo inteiro na obra do Senhor, às vezes podemos perder como eu disse, esse foco. E a motivação de deixar de ser aquela que devia de ser. Porque nenhum de nós está isento disso. Por isso o Senhor nos exorta, Sua palavra, que são os que atuamos, os que atuam em conformidade com a Sua palavra, aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. São esses. E são esses que estão preparados para o que vier. Esses são os que se mantêm. Porque as tempestades, em algum momento da nossa vida, elas vão aparecer. Vão aparecer. Nós não estamos isentos de sofrer as investidas dos rios, dos ventos contrários, de sofrer aquelas inundações que procuram arrastar-nos do nosso posicionamento, da nossa caminhada. E, portanto, quando chegam estes momentos difíceis, estas tempestades, estas provas, né, como é que nós vamos atuar? Como é que nós vamos atuar? Vai ser de nós. O profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, diz: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Ora, por isso, temos que saber, porque se não sabemos manter-nos de pé nos momentos em tudo que está tranquilo, e se nesses momentos em tudo está tranquilo, somos descuidados, insensatos, não edificamos de acordo com aquilo que o Senhor demanda, exige de nós, segundo as suas diretrizes, como é que vamos resistir nos momentos de impacto, da prova, da aflição, da tempestade? Nesses momentos, por isso, em que tão facilmente seremos arrastados se não estamos arraigados, enraizados naquilo que o Senhor realmente declara de nós, da Sua palavra. Portanto, que assim que o Senhor nos dê um coração honesto e nos ajude, diante desta palavra, a ver onde estamos, e a podermos aplicar esta palavra na nossa vida diária. E se assim o fazemos, com a ajuda do Espírito Santo, então podemos ficar de pé em qualquer tipo de tempestade. Podemos ficar de pé, podemos estar tranquilos. Tão somente necessitamos com honestidade, às vezes me vão as palavras, já não sei se falo espanhol, se falo português, mas sendo honestos connosco mesmo, assegurar-nos de que estamos a edificar sobre a rocha, aleluia, essa rocha firme, aleluia, que é o Senhor Jesus, como cantamos logo no início, aleluia. Oremos ao Senhor. Aleluia. Senhor bom Deus, Pai amado, Senhor, te damos graças porque mais uma vez podemos estar reunidos em Teu nome, desfrutar, Senhor, estes momentos de comunhão, Senhor, e adentrar-nos, Senhor, na Tua palavra, sendo alertados por ela, animados por ela, Senhor, pois esta Tua palavra é aquela que é a luz para o nosso caminhar, Senhor Deus. Uma fortaleza, Senhor, que nos traz estabilidade, Senhor, confiança, ó Deus eterno. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos tens deixado sós nem desamparados, mas, Senhor, Tu nos tens declarado, Senhor, tudo quanto necessitamos para uma vida, Senhor, digna de Ti, do Teu Evangelho, Deus eterno. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, Senhor, aquele em quem podemos confiar, ó Deus eterno. Muito obrigado, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu um dia te revelaste a nós, Senhor, nos trouxestes para este bendito caminho, Senhor, e nos exortas, Senhor, a colocar a nossa atenção em Ti, ó Deus eterno, e a não olhar para trás, Pai.
E como fiéis soldados teus, discípulos teus, Senhor Deus, queremos, Senhor, tomar com total consideração aquilo que, Senhor, tens declarado a nosso respeito, Senhor, e as diretrizes que ditas para a nossa vida, Pai Santo. Ó Deus eterno, receba a gratidão dos nossos corações, Deus, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, meus amados, porque mais uma vez podemos estar juntos. Agradecer também as vossas orações, todo o carinho que nos manifestam. Aleluia. E querendo Deus, bem, nós vamos dando notícias. Trasladem também as nossas saudações ao irmão Gonçalves. Gostaríamos de o ver. Sabemos que está muito debilitado também na sua saúde, mas deem-lhes cumprimentos da nossa parte. E uma vez mais, muito obrigado e até para o ano, se Deus quiser, porque a gente já se sente um pouco da casa também, nos têm dado essa liberdade. Assim, ora, vamos ver, não sabemos como vai ser o dia de amanhã, não sabemos, mas sabemos que o Senhor estará connosco no dia de amanhã. Aleluia, aleluia. Deus abençoe.